Bom, nessa aula aqui agora eu vou mostrar como que a gente pode estar abusando aqui desse LFI que a gente encontrou e tá fazendo uma escalação para uma outra falha, né, que seria a falha de RCE. A gente conseguiu utilizar o LFI com a falha dos logs para escalar isso para um XSS. Na verdade, a gente utilizou o LFI apenas para testar, né, se o XSS estava ou não funcionando. Só que na prática mesmo, o LFI ali não interferia em nada. Porém, agora eu vou mostrar como que a gente pode estar utilizando a falha dos logs, que a gente consegue estar manipulando os logs, com a falha de LFI, para estar escalando isso para a falha mais crítica que a gente vai encontrar em qualquer sistema, né, que é o RCE, que é o Remote Code Execution, ou seja, executar código dentro ali do servidor, né, de forma remota. Então, primeiro, a gente já sabe que a gente consegue manipular os logs através da página admin, e a gente consegue carregar aqui o access log. Log access logs. Isso, que a gente consegue carregar a página de logs aqui. Bonitinho. Eu vou carregar ela inclusive aqui, ó, em uma nova página, só para limpar, tirar esse XSS aqui que eu coloquei, né, para não ficar esse XSS aqui atrapalhando. Então, clean logs, limpei os logs, limpei os logs. E beleza, como que a gente pode estar fazendo para escalar isso daqui para uma falha de execução de código remota? A gente consegue justamente por causa da falha aqui, ó, de LFI. Repara que quem está chamando esse arquivo é justamente um script PHP, certo? E por ser um script PHP, quando eu incluo esse script aqui dentro do código, se ele for um PHP, ele vai ser interpretado como um código PHP. Então, por exemplo, da mesma forma, quando eu chamo a página about PHP, ele executa o PHP daquela página, né? Se eu tentar carregar aqui apenas o about, repara que ele carrega só o código aqui do about, né? E aqui dentro ele já consegue inclusive deixar bonitinho, né? Porque o meu index aqui carrega o CSS e ele aqui carrega o script. Então, se aqui dentro desse script aqui de access log tiver um PHP, talvez a gente consiga executar ele, né? E a gente pode validar isso. Então, por exemplo, aqui, ao invés de passar um login válido, eu poderia passar um código PHP para validar isso, né? Então eu poderia testar isso criando um script PHP e utilizando um código muito básico, que é o echo php info. Isso daqui, esse php info, é apenas um script para a gente visualizar as informações do PHP, né? Então, por exemplo, se eu tentar logar aqui, passando esse php info, carregar agora os arquivos de log, tá aqui, ó, echo php info. Nos logs aqui é só um arquivo de texto, isso daqui não vai fazer nada. Porém, a partir do momento que eu chamo os logs utilizando a falha de LFI, aquele código PHP ele é interpretado, me exibindo então todas as informações do PHP. Claro que nesse exemplo aqui, a única coisa que eu fiz foi isso, né? Exibir o PHP info. Só que a partir desse ponto aqui, a gente já consegue estar escalando isso para algo um pouco mais sério, né? Para um ataque de RCE. Então, como que a gente faria isso? Muito simples. Primeiro, eu vou limpar aqui os logs, só para não ficar poluindo muito a minha tela. E eu vou utilizar agora um outro payload. Eu vou passar aqui o PHP e agora eu vou usar um outro código, que é o que? O PHP ele tem uma função que chama exec. Então, por exemplo, se eu passo aqui o exec dessa forma, vou dar o echo, né? Echo, exec, e entre aspas aqui, ó, aspas duplas, né? Porque já vimos que não podemos utilizar aspas simples.
e eu passar algo como, por exemplo, o Ruami a gente já sabe que ele é o comando que olha os usuários, né? O usuário é que você está logado. Então, se eu passar esse comando aqui, Ruami, vamos ver o que acontece. Deixa eu copiar esse código aqui para não ter que escrever ele de novo. Copiei, beleza. Se eu carregar, ele está aqui, eco Ruami. Se eu rodar aqui agora, aqui ficou até ruim de ver, mas deixa eu carregar com o burp, vai ficar mais fácil. É porque ele não está interceptando. Eu vou aqui ó, em View Page Source. Aqui agora eu vou conseguir achar. Vamos ver. Olha aqui. Ele mostra os logs e aqui ele me fala, ó, www.data. Né? Esse www.data, na verdade, é o usuário padrão do Apache, né? Quando a gente tem um servidor web, se eu não me engano, é do Nginx também. Esse é o usuário padrão, www.data. Eu poderia alterar isso, eu poderia adicionar aqui, ao invés de... Só um minuto. Um número spam me ligando. Mas, ao invés de passar aqui o Ruami, por exemplo, eu poderia passar um PWD para ver em qual diretório eu estou naquele momento, carregando aqui agora. Eu vou carregar aqui direto no código-fonte para ficar mais fácil a visualização. Rodei, ele executou os dois códigos, o www.data e o PWD, aqui dentro. Para ficar ainda mais dinâmico esse script aqui, esse payload, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de pôr o meu comando direto aqui, eu vou passar um outro parâmetro aqui, ó. Vou pagar meu comando e dentro do exec eu vou passar o get, né? Cifrão underline get e vou passar aqui entre parênteses, entre aspas, na verdade, o nome do meu parâmetro. Vou chamar de cmd aqui, ó. Então exec get cmd. Se eu der um entrar, agora, se eu carregar a página aqui novamente, ó, repara que aqui ele não executou nada. Se eu carregar aqui a página de logs, ele tá aqui, ó. Só que aqui ele não mostrou nada pra mim, não. Ah, na verdade, agora mostrou. Um erro, na verdade. Por que ele mostrou esse erro? Porque eu não passei o parâmetro CMD. Então, se eu passar aqui agora... o parâmetro CMD, eu concateno, né? Porque aqui eu já estou passando o parâmetro. Então, depois do parâmetro page, eu vou adicionar o E comercial aqui para adicionar mais um parâmetro. E vou adicionar o parâmetro CMD. E aqui agora eu posso pôr o meu comando. Por exemplo, eu posso pôr aqui novamente o Ruami, né? Um exemplo. Olha aqui, ele executou o Ruami. Se eu rodar aqui um PWD... ele me dá o PWD. Se eu rodar um LS, vamos ver se ele roda o LS. Rodei o LS, ele me lista um arquivo. Ele me lista um arquivo porque essa visualização aqui, o payload que a gente fez não está preparado, né, para saída do LS. Então ele mostra a gente só o nome de um arquivo aqui, mas ele tem vários outros arquivos. O que a gente poderia fazer a partir disso, agora que a gente já consegue estar executando o código dentro da máquina? Agora a gente poderia estar pegando uma shell, né? Ou seja, uma shell reversa. Lá nas primeiras aulas eu mostrei que era possível a gente utilizar o Netcat, por exemplo, para executar para executar uma shell reversa, né? Deixa eu ver se o Ncat ele funciona no help aqui. Funciona. Na verdade, não. Traço H. Traço H. A gente pode ver se o servidor ele tem um netcat. Netcat traço H. Para ver se a gente consegue executar uma hash. Provavelmente ele não vai... A gente não vai... A gente pode testar isso, né? Fazendo uma shell reversa com o netcat. Mas muitos servidores não funcionam, tá? O netcat ele é bloqueado para conseguir uma shell reversa. Então, para resolver esse problema de não conseguir utilizar o netcat para fazer uma shell reversa, a gente pode vir aqui no Google e pesquisar reverse shell. Para ser mais específico, a gente pesquisa por Hacktricks, reverse shell Hacktricks.
Deixa eu minimizar aqui. E aqui, ó, esse primeiro link aqui, ó, Shells Linux. E aqui a gente vai ter um monte de reverse shell, né, nas mais variadas, com os mais variáveis repositórios, nas mais variáveis linguagens aqui. A gente pode usar o PHP, o Ruby, o Perl, o Python. Então aqui vai da gente testar, né? Se o servidor ele tiver o Python, a gente pode tentar utilizar uma reverse shell em Python. Se o servidor ele tiver o Netcat, a gente pode utilizar o Netcat. Só que o que é mais certo aqui é o PHP. Por quê? Porque a gente sabe que esse servidor aqui ele tem um PHP, né? Ele é feito em PHP. Então a gente pode testar uma shell em PHP. A gente pode vir aqui, por exemplo, em PHP, marcar aqui, e ele vai mostrar pra gente como que é uma shell em PHP. A gente pode utilizar tanto na própria linguagem mesmo, o PHP. Então, por exemplo, se eu pegar esse código aqui, eu posso tanto colocar... Cadê a página de login? Lá na página de login, esse payload aqui, para ver se ele vai funcionar. Ou eu poderia usar esse método aqui, ó, porque esse método aqui a gente teria que executar na linha de comando, certo? Porque repara que aqui ele chama o utilitário do PHP. Esse daqui é um código mesmo PHP. Então, se eu fosse utilizar o código PHP, eu executaria ele aqui dentro, que é para a gente pôr dentro do nosso arquivo. Só que como a gente vai executar um comando dentro do servidor, né, igual que é o ls, por exemplo, eu vou pegar então essa shell aqui, ó, e a gente pode testar ela. Cadê? Acho que eu estou passando o CMD aqui. Então, por exemplo, aqui no CMD agora eu vou apagar o ls e vou jogar aquela minha shell, aquele meu comando que eu peguei aqui na internet. E só vou mudar o quê? O IP aqui, ó. Vou pegar meu terminal, vou ver o meu IP. Lembrando, como isso aqui é um teste local na mesma rede, eu vou usar o meu IP interno aqui mesmo, é o meu IP local. Mas se eu estiver fazendo isso em um site externo, que não está na mesma rede que a minha, aí eu vou ter que usar o ngrok, né? Eu já mostrei como que a gente faz para usar o ngrok. Então eu vou usar aqui o meu IP local. Aqui ele está usando a porta 1234, eu vou usar a porta 1234 também. Então eu vou dar um netcat lvp 1234. Estou aguardando aqui na porta 1234, vou always in the top, beleza. E vou tentar rodar isso aqui dessa forma para ver se vai funcionar. Vamos testar? Certo, esse payload aqui, ele não funcionou. Não tem problema. Eu posso testar o de baixo, então, que é como na linguagem de programação mesmo. Eu vou jogar ele aqui dentro. Ah, já até coloquei. Deixa eu jogar meu IP, então. Dependendo do servidor, gente, tipo assim, dependendo de como o servidor estiver configurado, dependendo dos pacotes que ele tiver, não é a mesma shell que vai funcionar. Então, por isso que a gente tem que ter a gente tem que ter uma lista com várias possíveis shells em vários repositórios, quer dizer, com vários pacotes, né, como o Netcat, Telnet, com outras linguagens de programação, porque cada servidor vai ser sempre diferente. Então, eu vou passar aqui agora o outro IP. 1234, beleza. Vou jogar, entrar. Se eu ver aqui o meu arquivo, deixa eu ver só se ele salvou. Salvou o código PHPzinho aqui. Eu vou ver se ele vai funcionar agora, a shell. Eu vou só recarregar essa página aqui. Ó, agora ele funcionou, ele até carregou aqui pra mim, ó. E agora, se eu testar aqui, ls, repara que agora eu já tenho uma shell dentro do servidor do site, né? Se eu der um pwd aqui, pwd não, se eu der um ruami aqui, ruami, eu tô com o usuário www.data, eu posso dar, deixa eu ver se eu consigo dar o ifconfig, tá? Aqui ele não tem o ifconfig, mas aqui eu já tô dentro do meu servidor, eu posso executar qualquer comando aqui, né? Eu posso dar um cat, eu posso ir lá na raiz do sistema, dar um ls aqui na raiz do sistema, posso ver os usuários, cd-home, ls aqui, tem um usuário chamado administrator, deixa eu copiar aqui, porque esse bash aqui não é muito bom não, dá o ls aqui, eu não tenho permissão para listar esse diretório, interessante. Então aqui agora, já envolveria outras técnicas, né, técnicas de pós-exploração,
A gente vai ver isso mais para frente, né? Como que a gente faz uma pós-exploração, como que a gente melhora esse bash que a gente tem aqui, porque o tab a gente vai ver que não funciona, né? A gente tem muitas implicações, muitas limitações com esse tipo de terminal e com o usuário que a gente está conectado, que é o usuário www.data. A ideia seria escalar os nossos privilégios para conseguir acesso a um outro usuário, por exemplo. A ideia seria sempre alcançar o usuário root, né, que é para tomar controle mesmo do servidor. Mas aí já vão técnicas de pós-exploração que a gente vai ver mais para frente. Mas é assim que a gente abusa da falha LFI, nesse caso aqui, para conseguir um RCE, né, utilizando técnicas de shell reversa. Eu recomendo vocês darem uma brincada, porque a gente conseguiu utilizar o código, né, PHP, lá no... utilizando o código PHP, mas vocês já poderiam testar utilizando o Netcat, ou então utilizar o Forward Shell. Deixa eu ver qual que é o Forward Shell. Utilizar esse daqui também é interessante. Eu queria ver se ele tem o Bash. Mas enfim, eu recomendo vocês brincar aqui com outras shells para ver, até para vocês testarem se o servidor ele tá, se ele permite uma shell reversa com outras ferramentas aqui, né? Porque a ideia aqui é vocês descobrirem mesmo, ir brincando, mas a grosso modo, espero que tenha ficado bem simples de entender.